Há uma fotografia, ou pelo menos o relato, de uma fotografia, tirada talvez no final do século XIX ou início do XX, que mostra um homem negro de estatura gigantesca, de pé entre pessoas de altura normal, que mal chegam ao seu peito. A imagem, se existiu sei, como tantos outros registros da vida de pessoas negras no Brasil, pós-abolição, mas a memória persiste, transmitida oralmente, incorporada às narrativas familiares de seus incontáveis descendentes. Quando, finalmente, Pata Seca morreu provavelmente nas primeiras décadas do século XX. Já em idade que desafiava a credibilidade, ele deixou para trás não apenas descendentes biológicos, mas também uma história que forçava a reflexão desconfortável sobre a natureza da escravidão brasileira. Sua vida demonstrava que o sistema escravocrata não era apenas sobre trabalho forçado nos campos de cana ou café, era sobre controle total e desumanização completa. Controle sobre corpos, sobre capacidade reprodutiva, sobre o próprio futuro biológico de uma população inteira. A história de Pata Seca revela dimensões da escravidão brasileira que a narrativa oficial frequentemente minimiza ou omite. Enquanto livros escolares falam genericamente sobre trabalho nas fazendas, a realidade incluía violência sexual sistemática, controle reprodutivo forçado e a transformação de seres humanos em instrumentos de reprodução para maximizar lucros. As mulheres escravizadas viviam sob constante ameaça de estupro não apenas pelos senhores e feitores, mas também através dessa exploração organizada que as tratava como reprodutoras. Os homens escravizados, considerados fisicamente superiores, eram forçados a participar desse sistema de violência, tornando-se ao mesmo tempo vítimas e instrumentos involuntários da perpetuação da escravidão. Mas há também, na trajetória de Pata Seca, uma inversão surpreendente de poder não através de revolta violenta ou fuga dramática, mas através da simples, teimosa, inexplicável persistência da vida. Os senhores que o exploravam acreditavam controlar tudo: seu trabalho, seu corpo, sua descendência, seu destino, e em muitos sentidos, durante sua vida em cativeiro, eles realmente controlavam, mas não puderam controlar sua longevidade. Não puderam impedir que ele o sobrevivesse. Não puderam evitar que seus descendentes, aquelas crianças nascidas da violência estrutural, se tornassem pessoas livres. Cidadãos de um Brasil pièce-abolical, portadores de uma linhagem que os conectava a esse homem extraordinário. Há algo de poético, de profundamente significativo no fato de que Pata Seca enterrou os seus opressores, um por um. As famílias senhoriais que enriqueceram com seu trabalho e com os filhos que foi forçado a gerar, desapareceram. Suas fortunas dissipadas, suas linhagens diluídas ou extintas. Enquanto a descendência do gigante escravizado multiplicou-se, espalhou-se, prosperou dentro das limitações de uma sociedade ainda profundamente desigual e racista. Atualmente, há estimativas de que Pata Seca pode ter milhares, talvez dezenas de milhares de descendentes vivos no Brasil. Muitos não conhecem essa conexão ancestral. Os registros foram perdidos, as histórias familiares fragmentadas pelas migrações internas, pelo abandono sistemático da população negra após a abolição, pelo embranquecimento forçado que o Brasil promoveu como política não oficial durante o século XX. Mas alguns sabem, alguns preservam a memória, contam a história, mantêm viva a narrativa desse homem que transformou opressão em sobrevivência, exploração em linhagem, desumanização em legado humano. A história de Pata Seca nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre as fundações do Brasil contemporâneo. Este país foi construído sobre trabalho escravo não metaforicamente, não exageradamente, mas literal e absolutamente. Cada fazenda histórica, cada cidade colonial, cada fortuna antiga tem raízes diretas na exploração de corpos negros. E essa exploração não foi apenas econômica, mas também reprodutiva, sexual, psicológica. Foi a tentativa sistemática de reduzir seres humanos a ferramentas, a mercadorias, a animais de reprodução. Mas a história de Pata Seca também demonstra a resiliência extraordinária do espírito humano, mesmo nas circunstâncias mais degradantes, mesmo quando forçado a participar involuntariamente de um sistema de violência reprodutiva, mesmo quando tratado como propriedade por toda uma vida. Ele manteve algo essencialmente humano: a capacidade de sobreviver, de persistir, de testemunhar a destruição de seus opressores, enquanto sua própria linhagem florescia. Há perigo, é claro, de romantizar essa sobrevivência. Seria fácil transformar Pata Seca em figura mítica de resistência heróica, esquecendo o trauma real,
a violência concreta, o sofrimento diário que ele e as mulheres forçadas a gerar seus filhos experimentaram. Seria fácil focar na longevidade extraordinária e esquecer as décadas de exploração brutal que a precederam. Seria fácil celebrar seus milhares de descendentes sem reconhecer as circunstâncias horríveis de sua concepção. Mas a verdadeira honra, a memória de Pata Seca e aos milhões de escravizados cujas histórias nunca serão conhecidas requer que mantenhamos ambas as realidades em mente. Simultaneamente, o horror do que foi feito a ele e a extraordinária persistência de sua sobrevivência. O sistema tentou destruí-lo, reduzi-lo à ferramenta, negar sua humanidade completa. E, não completamente, as marcas da escravidão são permanentes, transmitidas através de gerações em trauma intergeracional, em desigualdade estrutural, em racismo que persiste até hoje. Mas falhou em aniquilá-lo, em impedi-lo de sobreviver, em evitar que sua linhagem florescesse em liberdade. Quando olhamos para o Brasil contemporâneo, com suas desigualdades raciais gritantes, com a violência policial desproporcional contra jovens negros, com a pobreza concentrada em comunidades afrodescendentes, com o racismo estrutural que permeia todas as instituições, estamos vendo os efeitos duradouros do sistema que escravizou Pata Seca. A abolição formal em 1888 não eliminou as estruturas de poder, não redistribuiu riqueza, não reparou os danos de séculos de exploração, simplesmente mudou as formas como a opressão opera. Os descendentes de Pata Seca, como milhões de outros afro-brasileiros, herdaram não apenas uma história de sofrimento, mas também uma tradição de resistência e sobrevivência. Cada pessoa negra vivendo no Brasil hoje carrega consigo o legado de antepassados que sobreviveram ao impensável, que mantiveram sua humanidade contra sistemas projetados para destruí-la, que transmitiram vida e cultura através das gerações, apesar de todos os esforços para silenciá-los. A narrativa de Pata Seca nos lembra que a história não é apenas sobre os poderosos, sobre reis e senhores e presidentes. É também sobre aqueles que foram explorados, escravizados, desumanizados e que, apesar disso, persistiram. É sobre como vidas individuais, mesmo quando vividas sob opressão extrema, contêm dignidade, significado e o poder de desafiar, através da simples sobrevivência, aqueles que acreditavam ter controle absoluto. Há algo de profundamente esperançoso e profundamente trágico nessa história. Esperançoso porque demonstra a capacidade humana de sobreviver, de criar significado e legado mesmo nas piores circunstâncias. Trágico porque essas circunstâncias nunca deveriam ter existido, porque nenhum ser humano deveria ter sido submetido ao que Pata Seca e milhões como ele experimentaram. Porque os efeitos dessa violência histórica persistem, não completamente curados, nas estruturas da sociedade brasileira contemporânea. Quando caminhamos pelas cidades brasileiras, quando vemos as desigualdades raciais evidentes em cada esquina, quando reconhecemos como o poder e a riqueza ainda se concentram desproporcionalmente em mãos brancas, enquanto pobreza e violência afetam desproporcionalmente comunidades negras, estamos vendo o legado de sistemas como aquele que explorou Pata Seca. A escravidão não terminou em 1888. Suas estruturas, suas lógicas, seus efeitos continuam moldando a realidade brasileira mais de um século depois. E, no entanto, a sobrevivência persiste. As comunidades afro-brasileiras continuam criando cultura, arte, música, espiritualidade, formas de vida que desafiam a opressão. Os descendentes de pessoas escravizadas, pessoas como os milhares conectados a Pata Seca, continuam construindo futuros, mantendo memórias, lutando por justiça e igualdade em uma sociedade que ainda resiste a reconhecer plenamente sua humanidade e direitos. A história de Pata Seca não é apenas sobre o passado, é sobre como o passado habita o presente, como violências históricas moldam realidades contemporâneas, como sobrevivência e resistência continuam sendo necessárias gerações após a abolição formal. É um lembrete de que compreender o Brasil, suas desigualdades, seu racismo, suas estruturas de poder requer confrontar honestamente a história da escravidão, não como capítulo distante e superado, mas como fundação que continua sustentando injustiças atuais. Quando o gigante finalmente descansou, quando seu corpo imenso foi colocado na terra que ele havia trabalhado por décadas, sem compensação, ele deixou para trás mais do que descendentes biológicos. Deixou uma história que força a reflexão, que desafia narrativas confortáveis, que nos obriga a reconhecer tanto a crueldade humana
quanto à resiliência humana em suas formas mais extremas. Seus pés ressecados, que caminharam por toda uma vida de exploração, que lhe deram o apelido pelo qual seria lembrado, finalmente pararam. Mas os passos de seus descendentes continuam milhares de pessoas caminhando pelo Brasil contemporâneo, carregando consigo, conscientemente ou não, a herança de um homem que sobreviveu ao impensável, e através dessa sobrevivência, derrotou simbolicamente aqueles que acreditavam poder possuí-lo completamente. No interior profundo do Brasil escravocrata do século XIX, onde a terra vermelha se estendia até o horizonte, e as plantações de cana tremulavam sob o sol impiedoso, nasceu um menino que cresceria para se tornar uma lenda viva e um símbolo terrível da desumanidade que fundamentava toda uma economia. Sua história não é apenas a narrativa de um indivíduo excepcional, mas o testemunho doloroso de como corpos negros foram transformados em mercadoria, instrumentos, propriedade, e de como, mesmo nas circunstâncias mais degradantes, a dignidade humana encontra maneiras de persistir, resistir e, finalmente, sobreviver àqueles que tentaram destruí-la. Nas primeiras décadas de 1800, em algum ponto das vastas propriedades rurais de Minas Gerais, ou do Vale do Paraíba, os registros históricos são escassos, fragmentated, intencionalmente apagados como tantos outros vestígios da escravidão, nasceu aquele que seria conhecido como Pata Seca. Seu nome verdadeiro, batismal, permanece perdido nas névoas do tempo, engolido pelo mesmo sistema que negava identidade a milhões. O apelido que lhe foi imposto refere-se a seus pés imensos, ressecados pelo trabalho incessante na terra, marcados pela ausência de calçados, pela caminhada eterna entre senzalas e campos de trabalho. Desde a infância, ficou evidente que aquele menino não era comum, enquanto outras crianças escravizadas brincavam brevemente antes de serem arrastadas para o trabalho precoce. Ele já se destacava pela estatura que desafiava os padrões. Aos 10 anos, superava homens adultos em altura. Aos 15, sua silhueta se projetava como uma árvore solitária contra o céu do entardecer. Os relatos orais, transmitidos por gerações de seus descendentes, falam de um homem que alcançava entre 2 metros e 20 centímetros e 2 metros e 41 altura, extraordinária para qualquer época, mas especialmente notável em tempos onde a desnutrição crônica e as condições desumanas atrofiavam o desenvolvimento de populações inteiras. Sua força física era proporcional à sua estatura descomunal. Conta-se que Pata Seca carregava sozinho fardos que requeriam 4 homens para serem movidos, que suas mãos enormes podiam agarrar troncos de árvores e eroncalosse do chão com um esforço que parecia sobre-humano, que nos campos de cana ele cortava em um dia, o equivalente ao trabalho de uma semana de outros escravizados. Mas essa força, que poderia ter sido fonte de orgulho ou admiração em qualquer sociedade que valorizasse a humanidade de seus membros, tornou-se sua maldição particular, a semente de uma exploração que ultrapassaria mesmo os limites já brutais da escravidão tradicional. Os senhores de escravos do Brasil imperial operavam sob uma lógica que reduzia seres humanos a cálculos econômicos. Após 1850, com a proibição do tráfico atlântico de escravizados, o valor de cada pessoa em cativeiro aumentou dramaticamente. A reprodução natural, eufemismo hediondo para a violação sistemática, e o controle reprodutivo forçado tornou-se estratégia essencial para manter e expandir o contingente de mão de obra cativa. Fazendeiros investiam em homens e mulheres considerados bons reproductores, da mesma forma que criadores de gado selecionavam animais para melhorar seus rebanhos. Quando os proprietários de Pata Seca perceberam não apenas sua força descomunal, mas também sua constituição física robusta e sua saúde aparentemente inabalável, viram nele não um ser humano, mas uma oportunidade de negócio. A prática era conhecida, embora raramente documentada oficialmente. Homens escravizados, considerados fisicamente superiores, eram forçados a cobrir mulheres escravizadas em fazendas vizinhas, gerando crianças que aumentariam o patrimônio de seus senhores. Era estupro sancionado industrializado, transformado em sistema econômico. Pata Seca foi submetido a essa exploração horrenda durante décadas. Há relatos transmitidos oralmente e documentados parcialmente por pesquisadores do século XX, de que ele foi forçado a ter relações com dezenas, possivelmente centenas de mulheres ao longo de sua vida. Não por desejo próprio, não por escolha, mas como ferramenta reprodutiva a serviço do lucro alheio. Levado de fazenda em fazenda, de propriedade em propriedade, sua função era gerar filhos que nasceriam escravizados,
que enriqueceriam famílias brancas, que perpetuariam o sistema que o escravizava. Imagine, se possível, o trauma psicológico dessa existência. Cada encontro forçado era uma violação de sua humanidade e da humanidade das mulheres igualmente vitimizadas por esse sistema. Cada criança gerada sob essas circunstâncias nascia já marcada pela brutalidade estrutural da escravidão. Pata Seca não podia criar esses filhos, não podia protegê-los, não podia sequer conhecer a maioria deles. Eles eram dispersados pelas fazendas do Brasil rural. Pequenas vidas negras que enriqueceriam senhores brancos, enquanto seu pai biológico continuava sua existência de exploração interminável. As mulheres que foram forçadas a esses encontros carregavam seus próprios fardos de horror. Muitas já haviam sido vítimas de violência sexual por parte de feitores e senhores, uma realidade endêmica da escravidão brasileira. Agora, eram forçadas a servir como matrizes reprodutivas. Suas gestações monitoradas como investimentos econômicos. Seus corpos transformados em fábricas de propriedade humana. O sofrimento dessas mulheres, cujos nomes também foram majoritariamente apagados da história, entrelaça-se indissoluvelmente com a narrativa de Pata Seca. Mas dentro dessa história de abuso sistemático, algo extraordinário aconteceu. Algo que os senhores de escravos não previram, não compreenderam, não puderam controlar completamente. Pata Seca viveu e continuou vivendo. A expectativa de vida média para pessoas escravizadas no Brasil era brutalmente baixa entre 30 e 40 anos, reduzida por trabalho extenuante, desnutrição crônica, violência constante, doenças e falta de cuidados médicos. Os próprios senhores raramente chegavam aos 70 anos. Em uma época onde medicina era primitiva e condições sanitárias precárias, mas Pata Seca, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica de uma vida de exploração extrema, viveu além dos 100 anos. Algumas versões de sua história sugerem que ele alcançou 120 até 130 anos, números difíceis de confirmar em uma era onde certidões de nascimento para escravizados eram raras ou inexistentes, mas que falam da sua longevidade excepcional. Ele testemunhou a chegada e partida de gerações inteiras de senhores. Viu filhos dos proprietários originais crescerem, assumirem as fazendas, envelhecerem e morrerem. Viu netos dos senhores que o exploraram inicialmente repetirem os mesmos padrões de crueldade, e então também fenecessem, um por um, aqueles que o haviam tratado como mercadoria, como ferramenta, como animal reprodutor. Foram enterrados na terra que haviam enriquecido com trabalho escravo. E Pata Seca continuou ali, silencioso testemunha, sobrevivente, resiliente, há algo profundamente significativo nessa sobrevivência. Em uma época onde o poder dos senhores parecia absoluto, onde eles controlavam vida e morte, trabalho e descanso, separavam famílias, marcavam corpos com ferro em brasa, determinavam quem viveria e quem morreria, menos a simples persistência de Pata Seca. Tornou-se forma de resistência. Não a resistência dramática das revoltas armadas, como a revolta dos malês ou a balaiada. Não a fuga espetacular para quilombos nas montanhas, mas uma resistência mais sutil, mais lenta, mais devastadora em seu significado final. A resistência de simplesmente não morrer, de não deixar que eles vencessem completamente. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em maio de 1888, chegou quando Pata Seca já havia vivido décadas em cativeiro. A abolição formal da escravidão no Brasil, último país das Américas a tomar essa medida, encontrou, já idoso, já marcado por toda uma vida de exploração, mas ele estava livre. Juridicamente, pelo menos, a liberdade real, como milhões de ex-escravizados descobririam amargamente, era outra questão. Não houve reparações, não houve redistribuição de terras, não houve programas de integração ou assistência. Os fazendeiros foram indenizados pela perda de propriedade, mas os escravizados não receberam nada, nem compensação pelo trabalho roubado, nem reconhecimento pelo sofrimento infligido. Pata Seca e milhões, como ele, foram simplesmente declarados livres e abandonados à própria sorte, em uma sociedade que continuava profundamente racista, estruturalmente desigual. Mas ele tinha algo que muitos ex-escravizados não possuíam: uma linhagem vasta, espalhada pelas terras do interior brasileiro. Aquelas crianças que ele havia sido forçado a gerar, aquelas dezenas, talvez centenas de filhos e filhas, haviam crescido, sobrevivido à escravidão, e com a abolição, estavam livres.
e muitos deles tiveram seus próprios filhos. E esses tiveram netos. A descendência de Pata Seca, nascida da violência sistemática, transformou-se em rede de parentesco, em comunidade, em linhagem de pessoas livres, nos anos finais de sua vida longeva. Pata Seca tornou-se figura de reverência nas comunidades rurais onde viveu. Crianças o apontavam com admiração, misturada a temor àquele homem imenso, curvado agora pelo peso de tantos anos, caminhando lentamente pelos caminhos de terra com seus pés enormes e ressecados que lhe deram o apelido. Adultos sussurravam histórias sobre sua força lendária, sobre os feitos impossíveis realizados nos campos, sobre como ele havia sobrevivido a todos os senhores, a todas as punições, a todas as tentativas do sistema de destruí-lo. A vitória de Pata Seca não foi heróica no sentido tradicional. Foi a vitória da persistência sobre a opressão, da vida sobre sistemas projetados para destruí-la, da humanidade sobre tentativas sistemáticas de negá-la. Foi a vitória silenciosa, lenta, mas definitiva de simplesmente não morrer, de sobreviver um dia, depois outro, depois mais um, até que todos os opressores haviam se tornado pó, enquanto sua linhagem florescia sob o sol de um Brasil livre. Mesmo que ainda profundamente injusto, essa é a história que merece ser contada, lembrada, preservada não para transformar horror em inspiração fácil, mas para honrar com honestidade tanto o sofrimento quanto a sobrevivência, tanto o trauma quanto a resistência, para reconhecer que a escravidão brasileira incluiu dimensões de violência sexual e controle reprodutivo raramente discutidas abertamente, para compreender que a abolição não significou justiça ou reparação, para aceitar que os efeitos de séculos de desumanização não desaparecem com a assinatura de lei, e para celebrar ápice do tudo, a persistência teimosa da dignidade humana, representada por um homem gigante, que enterrou seus senhores, e deixou para trás milhares de descendentes livres, carregando sua memória para o futuro.